Olá, professores, sou Giovana Peck de História. Acredito que muitos já me conheçam, visto que desenvolvemos ações formativas nesses mesmos moldes que é a proposta desenvolvida hoje, disponibilizando uma discussão, uma reflexão vinculada ao currículo de História para os anos iniciais, assim como uma articulação dos descritores e resultados promovidos pela Prova Paulista, num comparativo de ciclo intermediário, quinto e sextos anos. Nesse momento, é extremamente importante trazermos uma reflexão sobre o currículo para os anos iniciais, o currículo de História, visto que houve a disponibilização nesse terceiro bimestre dos materiais digitais. O conceitual permanece, as habilidades envolvidas permanecem, visto que oriundas da BNCC, mas temos uma proposta didática, uma dinâmica procedimental diferenciada. E, acima de tudo, é importante trazer o entendimento de como se dá o ensino de história e quais são os seus pressupostos e objetivos. A definição de significado, quando se procura num dicionário, é aquilo que é a relevância atribuída a um termo, a sua participação que lhe dá significado, né? A importância representativa que isso tem. Acima de tudo, é entender nessa formação polivalente que temos e dentro de uma perspectiva que insere diversos componentes curriculares no currículo de anos iniciais, como educação física, arte, inglês, geografia, ciências, no caso, história, a importância e entendimento que se tem com relação ao desenvolvimento disso em termos de apropriação de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais pelos alunos. Quando pensamos em termos de procedimentos e aquilo que faz parte de um processo em determinado componente curricular, é muito comum à área de humanas, é comum a todas as disciplinas da área de humanas, o processo que vai considerar a identificação do objeto, aquilo que vai permear e possibilitar a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise do objeto que estimula o pensamento. Então, esse processo vai ser bastante recorrente nos materiais digitais. Pensando em identificação, quando a gente consegue, por exemplo, ter diferentes formas de percepção e interação com o mesmo objeto. Por exemplo, se hoje eu tenho um objeto que é meramente decorativo, pensando, por exemplo, um objeto como pilão, que eu posso usar com efeito decorativo, em determinado momento serviu como uma tecnologia que teve uma serventia para o meio doméstico, para ser utilizado na cozinha. De forma bastante básica, esse processo de identificação, de elaboração do significado que esse objeto de estudo tem, é o passo primeiro para desenvolver o ensino e a aprendizagem de história. Na sequência, é muito importante a gente ter o efeito comparativo, a promoção da comparação, utilizando-se de diversos recursos, tá? Em que na história se faz ver melhor o outro. Se eu trabalho com determinado tema e eu trago esse tema num contexto regional, num contexto local, ou no contexto individual da vivência do aluno, eu tenho que ampliar esse discurso trazendo outros efeitos comparativos, outras culturas, outros modos operantes de outras sociedades, para que o aluno visualize também não só o eu, aquilo que é do meu meio, mas aquilo que é do outro também. A contextualização é essencial, é imprescindível para o conhecimento histórico. Há níveis variados de exigência, que lógico que ao longo da vida escolar do aluno vai ganhando uma complexidade maior, né? Pensando nessas operações mais simples que são elaboradas, principalmente nos anos iniciais,
mas que também vai tomando um teor de complexidade e ampliando, né, esse efeito de contextualização que é tão rico no momento em que o aluno sabe localizar a temporalidade, os momentos e os lugares específicos que estão sendo analisados dentro de uma comunidade, de um território ou no conceitual, no campo das ideias. O outro exercício é de interpretação. É de um texto, de um objeto, de uma obra literária, de uma obra artística, de um mito, sendo fundamental na formação desse pensamento crítico pelo aluno. Ela é um trabalho, é um processo bastante complexo, porque exige observação, conhecimento de estrutura dos objetos, suas relações com modelos, mas é um exercício que permite compreender o significado histórico de uma cronologia, né? E realizar esse questionamento mediante outras ordens cronológicas que porventura apareçam. É uma dialética que se constrói firmando-se entre a inclusão ou exclusão e dando visibilidade àquilo que nós queremos que o aluno entenda, dentro de um processo de análise crítica, que é o último processo, é o último procedimento, esse processo de análise, que é bastante complexo, porque pressupõe problematizar a própria escrita da história, né? A gente, apesar de todo o esforço de organização e de busca de sentido, é uma atividade em que algo sempre escapa e sempre é revista, né? Há algumas questões que se perpetuam como categorizadas e fixas, elas podem ser sempre questionadas e colocadas num cenário diferenciado, criando um novo pressuposto de conhecimento histórico que se formula. E algo que gera uma interação muito rica e que fortalece muito esse conhecimento, essa apropriação do conhecimento do aluno, é pensar na utilização de diversas fontes e tipos de documentos. Algo que está presente em todos os componentes, em todas as áreas de conhecimento, mas se fortalece bastante no ensino de história, quando a gente traz todo um suporte focado em escritos, na iconografia, em materiais, bens materiais, bens imateriais, que facilitam a compreensão da relação tempo-espaço e das relações sociais que o geraram. Retomando, então, as questões que foram elaboradas e são pensadas a partir da BNCC, é importante que a gente visualize esse vínculo entre aquilo que está sendo contemplado no material digital, no currículo do Estado de São Paulo, e aquilo que está delineado na BNCC. É importante retomar essas grandes temáticas que aparecem para os anos finais. Podemos dizer que do primeiro ao quinto ano, as habilidades trabalham com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é o reconhecimento do eu, do outro e do nós. Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que se busca de início é o conhecimento primeiro de si, das referências imediatas que esse aluno tem, do seu círculo pessoal, da noção de comunidade que ele tem construída e da vida em sociedade, aquilo que se configura como próximo, como realidade para esse aluno. Em seguida, esse aluno, por meio dessa relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível verificarmos que há uma separação do eu e do outro. Esse é o ponto de partida e se configura bastante claro quando a gente tem acesso aos materiais digitais, no que diz respeito aos temas trabalhados nessas 8 aulas, tanto no primeiro ano do ensino fundamental, quanto no segundo ano do perfazendo, então, daí esses passos, quando a gente parte para a terceiro e quarto anos, a gente tem uma ruptura, porque daí passa a se contemplar uma noção diferenciada do lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da cidade
enfatizando algumas questões de diferenciação entre a vida privada, a vida pública, a vida urbana, a vida rural. É nesse momento que também são analisados os processos mais longínquos na escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos. Se no primeiro e no segundo anos a gente tem esse perfil mais micro, né, da vivência do aluno, da sua vivência pessoal, do meio em que vive, a partir do terceiro ano e também no quarto ano, a gente já resgata um pouquinho mais essa questão da temporalidade, fazendo uma viagem realmente para tempos mais longínquos, para que o aluno se espelhe e tenha esse efeito comparativo com outras sociedades, com outras formas de. E esse movimento é todo construído até ser desencadeado no quinto ano, essa construção do sujeito, esse processo, né, que tem início lá no primeiro ano, quando esse aluno ele toma consciência da existência de um eu e de um outro. Essa, esse exercício de separação do sujeito também é um método de conhecimento que é vivenciado nos materiais digitais, em que o aluno ele vai administrando essa sua capacidade de autonomia através desse comparativo, dessa análise, dessa contextualização, entendendo então que ele faz parte, sim, de uma família, mas faz parte de uma comunidade e faz parte de um corpo social também. E isso é um processo bastante longo, bastante complexo, né? Para que o indivíduo, para que o aluno desenvolva essa percepção de si e do outro, mas isso é vivenciado através desse cotidiano que lhe é oferecido, né? Em que o aluno vê o seu lugar na família, mas também vê o seu lugar na escola, mas vê o seu lugar na comunidade e vê o seu lugar no meio social, né, no contexto em que vive e que outros viveram também. Né? Então, o aprendizado ao longo do ensino fundamental, ele torna-se mais complexo à medida que o aluno percebe que existe o outro. E cada um aprende o mundo de forma particular. Se a gente for, então, resgatar um pouco do material digital, e aqui eu fiz vários recortes, não vou apresentá-lo na íntegra, tá? Mas só para ter esse entendimento que ali, no material digital, primeira aula, do primeiro ano do ensino fundamental, o aluno vai ser inquirido sobre as brincadeiras que ele conhece, as brincadeiras que ele gosta, em que espaço ele brinca, né? Ele é apresentado a alguns tipos de brincadeira através dessas imagens, há esse exercício dialógico no qual ele é inquirido sobre você conhece determinada brincadeira, você já brincou disso. Ao longo desse processo, nas aulas
que seguem essa, em que o aluno apresenta suas brincadeiras, são apresentados os brinquedos de ontem e de hoje na segunda aula, e em atendimento a uma inclusão obrigatória de determinados temas que são definidos por uma legislação vigente, o aluno é convidado a conhecer um pouco da história da África e das culturas afro-brasileiras e indígenas, sendo apresentadas brincadeiras dessas populações. Então, a gente sai de uma dimensão puramente retórica, quando a gente fala do eu e conhecer o outro, trazendo essa contextualização, esse material que primeiro é focado no aluno, na sua vivência, e depois a apresentação a uma diversidade, que é o estudo dessas populações e a relevância da história desses grupos, residindo na possibilidade de os alunos entenderem o papel das alteridades presentes na sociedade brasileira e se comprometerem com elas. E perceberem que existem outros referenciais, que existem outras produções, que existem outras formas de transmissão de conhecimento, que o mundo é maior do que o que ele vive, né? E isso tudo vai se entrecruzando e são consagrados no espaço da construção do saber, quando se pensa na construção do saber histórico. É ter esse olhar realmente sobre olhar contextualizado, olhar interpretativo, olhar analítico sobre o que o outro traz, né? Dentro de uma temporalidade que também deve ser analisada, como que se dá esse processo de construção. Então, a gente vê que nos materiais se traz algumas brincadeiras, se vinculando muito a elementos na natureza que são apropriados para se fazer os brinquedos, como o peão, que são feitos com as sementes, muitas brincadeiras que são semelhantes às nossas, como jogos de origem africana, que parecem, são semelhantes ao jogo da velha, e numa construção bastante lúdica desse conhecimento, vocês vão ver que existe toda uma divisão bastante clara e direcionada nesses materiais digitais, que perpassam, sim, por um processo de apresentação, mas também do lúdico, que é essencial para a aprendizagem dos nossos alunos, em que eles são convidados a entender esses jogos, a vivenciar esses jogos, a construir. Então, tem muito mão na massa também para os anos iniciais, né? E fazendo parte dessa sacada lúdica que se tem nos anos iniciais, dentro desse contexto, sendo um importante objetivo da história, estimular a autonomia do pensamento, a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o local nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. Então, essa percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania. E nessa sacada lúdica é muito gostoso quando a gente, pensando em questão de alteridade, né, dessas mudanças, rupturas, permanências que se tem na história, pensando em objetos, paisagens, quando a gente tem acesso, por exemplo, a mostrar para os alunos como que foi a tecnologia um dia. Então, no quarto ano, a gente tem essa dinâmica que, perpassando pelos meios de comunicação, né, que são fortalecidos pós o advento do comércio, por exemplo, o aluno, dentro de uma linha do tempo, vendo que dentre as formas de comunicação, a gente teve desde o início lá com a arte rupestre até chegar na internet. O aluno, ao verificar certos objetos do passado, como era um ferro de passar, roupa, a brasa, a tecnologia que se tem hoje, uns ferros a vapor, a máquina de datilografar, tudo isso gera muita curiosidade do aluno, né? E foi feita até uma pesquisa na qual, se você coloca perante um aluno um telefone de discar, possivelmente ele não sabe como fazer isso,
né? Eu vivenciei isso, que em casa nós tínhamos esse modelo de telefone e minha prima, adolescente, precisava fazer uma ligação. Eu falei, vai lá, usa o telefone, e eu a vi apertando os números. E quando eu falei, olha, a técnica é outra, que a que você vai fazer é a discagem, ela achou a coisa mais curiosa e ultrapassada do mundo, né? Então, você viabilizar também que o aluno não só por imagens, mas também tendo acesso ao físico, ao concreto, né? Se você possibilitar que o aluno veja uma tecnologia antiga, toque numa tecnologia antiga e num comparativo com a atualidade, é muito interessante o retorno que os alunos nos dão sobre isso. Também relacionado à paisagem. No quinto ano, a gente vai ver de forma bastante fortalecida, a partir do quarto ano, na verdade, se reforça no quinto ano, quando se pensa em mudanças na paisagem mesmo, nas cidades. Então, vocês vão ter lá no material digital muitas experiências, imagens, fotos que vão trazer esse comparativo de São Paulo, como era a Avenida Paulista no começo do século XIX, como é a Avenida Paulista hoje, meios de transporte, todo esse comparativo, possibilitando também ao professor criar uma dinâmica no qual o aluno seja convidado através de um Google Maps. Você tem lá a possibilidade de colocar uma imagem do local do município em que se vive e recorrer no sistema de busca, tem essa funcionalidade, como que era há 40, 50 anos. Né? Então, essas mudanças na paisagem, né, que é um sinal de como a sociedade vai se construindo e como ela é hoje, em pleno século XXI, é um exercício muito interessante para o aluno nesse processo comparativo e nesse processo de contextualização também, dele perceber que existe uma linha do tempo e sempre recorrer a essa linha do tempo, mostrando que na história, tanto anos iniciais, anos finais, ensino médio, esse exercício do ir, do vir na história, né, não numa temporalidade morta que segue esses estamentos, no qual se começa lá na pré-história e vai se evoluindo, como existe essa relação dialógica e de construção quando a gente pensa em termos de conhecimento e de construção histórica, né? Então, na forma em que é apresentada ali no quarto ano, apresentando essas formas de comunicação desde a antiguidade até os dias atuais, perpassando por pinturas rupestres, imprensa, telégrafo, telefone, até chegar, enfim, aos computadores e à internet, a gente vai ter no quinto ano o fortalecimento do entendimento da escrita. Até o aluno vai ter acesso dentro do material ao que é a linguagem utilizada na internet, o que é Libras, né? O que é oralidade. Dentro desse conceito de oralidade se traz tradições culturais da história de um griot, por exemplo, que perpassa por essas pessoas que são designadas como uma memória ambulante, de certa forma, de preservar a memória, passando essa oralidade para as futuras gerações, né? E como isso é presente também na vida do aluno, a partir do momento em que ele é inquirido, né? Ele é convidado a ver, a perceber, até essa percepção de que a oralidade está presente na sociedade, seja na forma de um parente que conta uma história relacionada a um conhecido, sobre algum conhecimento da sua avó, que é passado através da oralidade, enfim, quais formas de aprendizagem oral que o aluno vivencia, né? E esse convite também para escutar o outro, né? Os ensinamentos vários que a vida, que a sociedade pode nos trazer, né? Então, a gente pensa, assim, que toda essa construção do material digital, ela tem como premissa, ponto de partida, aquilo que está definido na BNCC, né? E de forma bastante, em forma de síntese, né? A gente vê qual é essa complexidade que inicia ali nos anos iniciais,
quando o aluno, dentro do seu processo cognitivo, ele começa a sair de um mundo, né, dessa visão que o limita a esse mundo que ele vivencia, para entender o outro, para ter, dentro desses procedimentos, a gente ter o desenvolvimento dos conceitos, dos conteúdos atitudinais, gerando solidariedade, empatia, autonomia, protagonismo, enfim, todas as premissas que constroem aquilo que a gente entende como educação integral. E o desenho do material digital, seja para anos iniciais, seja para anos finais ou ensino médio, ele sempre vai ter esse desencadeamento, essa lógica de procedimentos, que perpassam pela apresentação do título da aula, né? A série, o bimestre a que se refere, quais são os conteúdos e objetivos envolvidos, e a habilidade do currículo. Normalmente ela está anotada no formato PPT, quando vocês baixam no formato PPT. Algumas aulas não têm, mas é muito fácil vinculá-las àquilo que está descrito como habilidades essenciais, as habilidades que devem ser contempladas naquele bimestre. Uma atividade, daí no protocolo, no passo a passo, a gente vai ter para começar, que é uma primeira parte da aula. Esse momento é o de instigar, né, em que o professor problematiza, instigando a curiosidade dos estudantes e dialogando com a turma, levando todos a realizarem a técnica que, de certa forma, está presente em Lemov, em que todos falam, que todos expõem aquilo que a curiosidade instiga a perguntar. Depois nós temos foco no conteúdo, em que o professor apresenta os textos, os autores, os conceitos, e esses conceitos são contextualizados na sala. Na prática, é o momento da aula em que o professor organiza a turma para ler e responder questões dissertativas e de múltipla escolha que são ofertadas. Nesse momento, se orienta a turma a conversar, a debater, enfim, pensar naquilo que foi apresentado durante o foco no conteúdo. Depois, o aplicando, que seria o mão na massa, né? Esse momento é muito importante, é o momento em que se consolida a aprendizagem, né? Que o aluno realmente aplica os conceitos que foram desenvolvidos na aula, dentro dessa realidade social que foi construída, através de leituras, pesquisas, escritas, produções artísticas, sociais, enfim, esse convite para que o aluno tenha consolidado a sua aprendizagem. Para um momento de sistematização que se dá no que aprendemos hoje, né, que seria o momento final da aula, em que o professor sistematiza a aprendizagem através de perguntas e respostas, jogos ou produção escrita. Por fim, seria um momento de lançarmos a tarefa São Paulo. No caso dos anos iniciais, vocês percebem que ao acessar o centro de mídias, o repositório, esse passo a passo que vocês já conhecem de certo, vocês têm ao lado do título da aula localizador. O localizador é o número que lhe permite, dentro do sistema de tarefas, lançar a tarefa para os alunos. Nos slides de anos finais de ensino médio, já tem dentro do material digital, dentro da apresentação, o momento tarefa, no qual o localizador é repetido ali, tá? Nesse momento, o professor faz os passos a passo, os passos que são definidos para que ele publique essa tarefa para o aluno, mas eu fiz o teste com o localizador, que é colocado nos materiais digitais de história para os anos iniciais, e a tarefa não é localizada ainda. É uma consulta que eu farei, mas nesse momento não temos tarefas disponíveis para história anos iniciais, tá certo? O localizador, você lança lá no sistema, ele não traz nenhuma tarefa, mas eu verificarei a situação. E, por fim, temos as referências, né? Que é importante que o professor verifique os autores que estão sendo trabalhados,
né? Que acaba sendo um referencial didático-pedagógico para que o professor tenha entendimento de como se dá a construção do currículo. É um passo bastante importante, de fato. Também importante nesse processo é que vocês, dentro de cada aula que for ministrada, vocês façam a avaliação, tá? Esse é um processo de construção, realmente, que é muito importante que o professor aponte seus questionamentos. Se tiver algum tipo de apontamento, isso só vai enriquecer um processo que vai se consolidar. A partir do momento em que a gente tem esses materiais digitais como diretriz para o nosso trabalho, é o professor que vai mostrar qual é a funcionalidade, qual é a qualidade, o que pode ser mudado, o que pode ser alterado, enfim, como que funciona essa dinâmica em sala de aula. Então, vocês são convidados, nesse momento em que se avalia esse material digital, essas aulas que são apresentadas, a colocar se vocês acham que esse conteúdo é adequado, né? Se os exemplos são interessantes, se tem uma profundidade, uma complexidade adequada, se os exercícios são muito fáceis, se são muito complexos, enfim, se o conceito trabalhado ali deveria se estender para uma segunda aula, se você acha que os slides não dão conta da complexidade de entendimento dos alunos e envolveriam uma segunda aula, enfim, são ajustes que vão sendo construídos e que vocês são as pessoas mais aptas a estarem apontando isso, porque vocês vivenciam isso no dia a dia em sala de aula, né? Vocês vivenciam isso na prática. Então, é muito importante que nós, professores, tenhamos esse olhar de como essa situação está se adequando ali na sala de aula, como que seu aluno está respondendo a esse processo, né? Ou até a dúvidas que porventura permaneçam para você quanto a determinados conteúdos, quanto a determinadas habilidades, para que haja correções ou entendemos como uma ratificação de que o material é apropriado, é viável e é interessante, né? Ele pode ser interessante, mas pode ser muito mais ser, né? E daí a importância da avaliação de vocês todos nesse processo de fato. E até pensando, né, nesse desafio que para vocês, que é trazer história para os anos iniciais, nós temos entendimento de que vocês são professores polivalentes, né, e que é algo inédito, é algo novo, né, essa atitude historiadora que se pede ao professor, né, é muito importante a gente destacar que o uso das fontes históricas nas suas diferentes linguagens e realizando progressivas operações cognitivas, né, utilizando essas fontes para descrever, analisar, comparar, questionar, produzir um discurso sobre o passado, comparar com outros discursos já produzidos, isso é muito importante para criar um jovem proficiente, um jovem leitor, mas não só um leitor de livro, é um jovem leitor de mundo mesmo, né? É sempre importante, né, sendo possível, criar vários contextos para que o aluno trabalhe, né? Ampliar esse espaço que se utiliza, pensando em entrevistar pessoas, consultar arquivos, se tiver acesso à biblioteca, muitas escolas têm bibliotecas impressionantes, né? Centros de documentação, isso já não é tão comum, mas alguns municípios da nossa diretoria têm centros de documentação muito importante, visitar esses lugares de memória, às vezes só olhar para cima num passeio pelo centro de uma cidade vai trazer muito da historicidade daquele espaço, como que foi um dia, né? Explorando, às vezes, quando não é possível, explorar acervos digitais, né? Hoje a gente consegue visitar um museu, né? E ter até uma visita monitorada através de sites, de forma online, coletar, analisar materiais, criar seus próprios registros, né? O aluno que registra é o aluno que se torna proficiente na escrita também.
E, de certa forma, os registros que ele faz é uma forma de memória que ele está construindo, é uma forma de memória que ele está preservando. Isso é muito importante no espaço. Nós tivemos respostas na avaliação anterior da prova paulista que mostra que houve uma certa queda, né? Uma regressão na aprendizagem dos alunos. Vamos considerar que esse material digital ele se torna uma diretriz bastante interessante para o trabalho de vocês. E eu acho que é uma referência importante e que vai enriquecer o processo, mesmo porque ele traz uma abordagem que é bastante lúdica, bastante prazerosa, que já está mais vinculado realmente àquilo que é uma praxis, que é uma prática do professor de anos iniciais. Né? Mas caso persistam dúvidas, eu acho importante destacar que ao mesmo momento em que eu estou divulgando, disponibilizando esse vídeo para vocês, eu também estou disponibilizando para a escola um formulário, né? Um forms no qual vocês podem trazer suas dúvidas quanto à lida com esse material. Além daquele processo de avaliação que já foi recomendado, que é disponibilizado junto ao repositório lá dos materiais digitais, eu convido vocês para que, numa possibilidade de uma ação colaborativa, interventiva, às vezes essa coisa mesmo de eu estar junto com vocês, de trazerem dúvidas, às vezes é uma dúvida conceitual, né? Em determinado momento do material se propõe trabalhar assim, mas eu acho que eu estou com dificuldade com essa abordagem, tá? Então, eu convido que nesse formulário vocês tragam essas dúvidas, essas opiniões, essas sugestões, para realmente enriquecer esse processo colaborativo que a gente visa construir junto com os professores aqui da nossa diretoria. Eu sei que é um prazer acompanhar as escolas de anos iniciais, né? Eu acompanho algumas escolas diretamente, entender esse processo, como ele é construído e garantir que ele seja solidificado, né? Que ele se torne sólido para que a continuidade, essa transição do aluno do quinto para o sexto ano seja mais confortável e mais aprazível possível, é uma coisa que a gente quer garantir de fato, tá? Esse aluno, quando ele vem com essa noção de temporalidade, de que existem alteridades, existem permanências na história, existem rupturas, que existe diversidade, esse olhar respeitoso para o outro, esse olhar de entendimento sobre o mundo, é um grande facilitador nesse processo de transição, né, em que o aluno daí será atendido com as devidas habilidades, competências pelos professores de história dos anos finais do ensino médio. É um processo que consolida-se, é um processo que vai sendo construído gradativamente e é um processo que deveria ter uma relação muito mais próxima e dialógica entre professores de diversos ciclos. Eu não entendo PEB 1 e PEB 2, eu não entendo professor de anos iniciais e anos finais, eu entendo professor fazendo parte de um processo constitutivo de uma aprendizagem de qualidade. Só tenho a agradecer de fato, mais uma vez ratifico que caso tenham dúvidas, por favor, eu vou encaminhar esse formulário para que o CGP faça esse levantamento com vocês, das nossas 14 escolas de anos iniciais, para que tenhamos um atendimento mais qualificado também. Um bom dia de trabalho a todos.